Boa noite, Lagoinha. Graça e paz. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Semana passada estávamos em Tauranga. Estava, né? A Natália estava aqui. Estava em Tauranga e Hamilton. Essa semana passamos período de férias, aproveitamos para ir em Wanganui. Conhecemos a cidade que foi onde começou a Lagoinha, na Nova Zelândia, sabia? Começou lá em Wanganui, com os irmãos preciosos, e Deus tem feito grandes coisas, e por isso que nós estamos alegres. Amém? E hoje estava com uma palavra queimando meu coração, que eu já ensaiei ela essa semana. Creio que vai abençoar muito a sua vida. Queria que vocês abrissem em Hebreus, no capítulo 11. É um texto bem conhecido aqui, da maioria. Deu close aqui? Fecha para mim, fecha para mim, fecha para mim. Glória a Deus. Bênção demais. O tema hoje da nossa palavra é as duas faces da fé. As duas faces da fé. E Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala a respeito de fé. Hebreus 11, a partir do 1, fala: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Senhor, eu te peço que eu esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvir e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nosso coração seja dilatado, que nós possamos crescer em fé e ver aquilo, Senhor, que o Senhor já tem reservado para nós. No nome de Jesus, manifesta-te poderosamente em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Mas quando a gente vai ver, de herói o povo não tem muita coisa não, tá? Você vai ver o currículo do povo, muitos aí tinham ficha corrida. É interessante porque a gente conhece os heróis da fé, porque são exemplos de fé que nós temos. Só que a Bíblia, ela não esconde os defeitos de ninguém. A Bíblia mostra quem é o ser humano. E quando a gente vai ver a história de cada uma dessas pessoas que aparece aqui nesse capítulo, nós vamos ver que eram bem parecidos com a gente. Enfrentavam os mesmos dilemas, as mesmas dúvidas, fraquejaram em alguns momentos, às vezes parecia que estava desviando, de repente Deus vai lá e resgata a pessoa. E isso mostra muito para a gente que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente gosta de idealizar. A gente gosta de uma utopia. A gente quer sempre... Não, esse agora aqui é perfeito. E de todos que a gente vai ver aqui, nenhum deles era perfeito. Pessoas que andaram com Deus, pessoas tementes a Deus, mas pessoas que tinham coisas para serem observadas e coisas para serem ajustadas. E quando a gente vai falar de fé, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: fé é a forma que Deus escolheu soberanamente para se relacionar com o ser humano. Deus não escolheu se relacionar com a gente por meio da visão, por meio da audição, por meio do tato, do olfato, do paladar. Não é por meio dos nossos sentidos naturais que nós nos relacionamos com Deus. Deus escolheu a fé, que é a certeza daquelas coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Por quê? O que a gente pega, o que a gente vê, o que a gente sente o cheiro, toca, come, sente o gosto, a gente tem controle. A gente escolhe. Está no nosso âmbito de autonomia. Eu posso pegar, decidir o que fazer. Mas a fé não. A fé aponta para a dependência de Deus. Porque eu estou confiando em algo que está além dos meus sentidos. É algo que eu não controlo. Um princípio que a gente tem que entender é o seguinte: Deus é soberano, isso quer dizer que Deus não é manipulável. Ninguém coloca a faca no pescoço de Deus e exige de Deus
coisa alguma, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Não existe nada que coloca Deus contra a parede. Não existe nada que deixa Deus de surpresa. Imagina, de repente aconteceu uma coisa assim, aí Deus, ai meu eu. Imagina, o que vai acontecer agora? O que eu faço? Anjo, me dá uma dica. Deus não é pego de surpresa com nada, gente. Deus sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder. Deus não fica desesperado, Deus não está correndo atrás do prejuízo. Deus é soberano e está além das circunstâncias. A gente está aqui olhando um obstáculo. Meu Deus, como é que eu vou superar isso? Deus olhando lá de cima, querido, você já passou por isso. Deus está vendo a sua vitória enquanto você ainda está vendo o desafio. Deus, Ele conhece o fim desde o princípio. E quando Deus aponta alguma coisa, Ele mostra o fim, só que Ele não mostra o meio do caminho. Porque senão a gente desanima fácil. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele foi lá e conduziu eles pelo deserto. E levou eles pelo caminho mais longo. Por quê? Para que eles não se encontrassem com os filisteus, porque eles iam desanimar. Se ele encontrasse com um povo valente, guerreiro, ixi, vai dar ruim. Não vai dar certo. Aí Deus foi lá e fez eles andar por um caminho maior para não encontrar com os filisteus naquele momento. Mas Deus era poderoso para destruir os filisteus? Sim. Por que Ele não fez? Porque as pessoas não estavam prontas para aquele desafio ainda. Deus, Ele sabe qual é a nossa estrutura e qual é o momento que a gente está. Às vezes a gente acha que a gente dá conta de uma coisa, mas Deus fala assim, meu filho, espera, ainda não. Que nem criança pequena. Criança pequena está doida para fazer coisa de adulto, mas não tem nem altura. A gente foi para um parque de diversões alguns anos atrás, e parque de diversões tem aquele negócio lá da altura, né? Alguns brinquedos só a partir de tal altura. Aí, meu filho chegava assim, né, ele? Mas não chegava. Muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está na pontinha do pé, não, eu dou conta, Senhor, eu dou conta, está na hora. Eu disse, não, meu filho, ainda não, espera um pouquinho. Espera que ainda não está no momento. E em Gálatas, no capítulo 4, tem uma passagem que fala o seguinte, que quando o herdeiro ainda é de menor, ele é dono de tudo, mas ele ainda não usufrui. É a mesma coisa, imagina, você vai lá e você tem um carro que você vai dar para o seu filho. Só que seu filho tem 12 anos. Você vai dar o carro na mão dos seus filhos? Não, não dá. Mas ele quer, mas ele não está pronto. Por isso que não recebe, porque ainda não está no momento. Algumas coisas na nossa vida é porque ainda não chegou o momento. A gente está querendo, já acha que está pronto, mas se a gente receber aquilo, vai dar um problema na nossa vida. Deus sabe o momento certo de liberar as bênçãos nas nossas vidas. Amém? E a fé é algo que nos conecta com o invisível. Como começa? Ora a fé. Eu vou te contar uma piada aqui. Piada não, foi um fato verídico, né? Me foi passado como um fato verídico. Eu tinha um tio, que ele era pastor de uma igreja batista lá no interior de Minas, lá em São João, perto de Manhuaçu. Quem é que conhece essa região aí? Manhuaçu, aí. Então, ele era lá pastor da igreja batista, lá em São João. Aí o que aconteceu? Eu tinha um irmão que ele estava doido para pregar, estava cheio do fogo, tinha convertido agora, assim, ô pastor Edilson, dá uma oportunidade aí, deixa eu ministrar uma palavra. Aí ele olhava assim, tá, mas como é que eu vou encaixar esse menino aqui ainda? Eu falei, já sei, tem uma reunião de oração, vai lá e traz uma palavra e depois a gente vai orar. Aí ele falou, ó, ministra sobre fé. Eu falei assim, não, deixa eu dar um assunto aqui que não é tão complicado, que aí já ajuda ele, né? E lê lá em Hebreus tem um capítulo que só fala disso. Aí, não pode deixar comigo. Aí foi lá, voltou para casa, orou e tudo. Aí chegou na reunião de oração. Irmãos, abra aí a Bíblia de vocês em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Aí todo mundo abriu ali. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Aqui está falando o seguinte, se você ora sem fé, sua oração não passa do teto. Porque você tem que orar com fé. Ele pegou ora, ele achou que era orar. Aí todo mundo olhou para a cara do meu tio, né, e falou assim, e aí, pastor? Ele, não, vai dar certo. Não é bem isso, não, vai funcionar. Não vai ter muito problema, não, vai chegar lá. Porque às vezes corrigir na hora vai dar mais problema do que deixar. Não
Não é bem isso, mas vai dar certo. Quem está falando tá ok. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de que você não vê. A nossa fé não precisa de coisas para se materializar. Nós não precisamos de amuleto. Nós não precisamos de cacareco. Nós não precisamos de ponto de coisa nenhuma para ter fé. Fé é num Deus invisível. Ele escolheu se relacionar de uma forma invisível. Então não adianta você encher sua casa de bugiganga achando que agora minha casa está protegida. Eu tenho um primo, fala o nome dele, acho que dificilmente eu vou ver essa pregação, né? Melhor não. Vai que viraliza. É mesmo, né, rapaz? A gravação é eterna. Então, vamos lá. Eu tenho um primo meu, numa cidade, numa capital lá do Nordeste. E muitos anos atrás eu fui lá, estava junto com ele, muito gente boa, muito querido ele. E eu estava pregando para ele, fui falar de Jesus, ele não é convertido, eu fui pregar, falar de Jesus, e falando da Bíblia e tal. Ele, ô Tiago, mas assim, eu acredito muito na Bíblia. Eu falei assim, ah, é? Acredite mais. Tanto que no meu carro eu tenho 2. Sério, rapaz? Que bênção. Como é que é? Eu tenho uma no porta-luvas para guardar a frente e uma no porta-malas para guardar a traseira. Não é essa a ideia de Deus para a Bíblia, não. Meu coisa, se a Bíblia estiver aberta do Salmo 90 ou 91, pronto, a casa vai estar protegida. Teve uma vez que eu fui numa lavanderia, aí tinha uma pessoa que estava com um canal do YouTube e lá estava lendo o Salmo 91, repetido toda vez. Aí começava o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direita. E repetia. Toda hora eu falei assim, mas será que agarrou o disco? Não, não é disco, é o YouTube. Ela colocou para isso, porque, assim, segundo ela, se repetisse bastante aquilo ali, ia proteger o estabelecimento dela. A gente inventa coisa. Para quê? Para tentar controlar Deus. Se eu fizer isso, Deus está me devendo uma, então Ele vai ter que me abençoar. É mais ou menos isso, gente. E sabe de onde que vem isso? Do paganismo. O paganismo é você fazer ritual para você controlar a divindade. Você vai fazer a dança da chuva, porque se eu fizer essa dança bem feita, o Deus da chuva vai gostar e vai chover. Vou fazer o sacrifício da colheita, porque se eu fizer bem feitinho, vai ter colheita esse ano. É um paganismo de tentar controlar Deus, mas Deus não é manipulável. O que você pode se chegar a Deus pela fé. E olha o que a Bíblia fala, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Existe uma recompensa para quem busca a Deus pela fé. Se você já chega a Deus com fé, tem recompensa para a sua vida. Está no versículo, vocês leram, né? Leia, está na sua Bíblia também, não está só na minha. Você tem que entender que quando você agrada a Deus, Ele satisfaz o desejo do seu coração. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você se aproxima de Deus com um coração cheio de fé, e fé tem a ver com confiança, eu tenho certeza que Ele me escuta e que Ele me responde quando eu estou agindo de acordo com a sua vontade. E esse capítulo aqui vai falar de várias pessoas que viveram pela fé. O Novo Testamento fala bastante de fé, às vezes a gente acha que a fé surgiu no Novo Testamento, mas não. A fé é o princípio que Deus escolheu desde lá do Éden. Desde lá do comecinho, Deus sempre se relacionou pela fé. E começa falando de Abel. Primeira pessoa que é citada aqui é Abel. E fala que Abel, ele ofereceu um sacrifício mais excelente que o de seu irmão Caim. E é estranho a gente pensar, né? Parece que Deus está comparando a oferta de um com o do outro. Mas é, porque Deus está olhando o coração. E quando fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta, é porque Deus viu o coração de Abel. Não é o montante que impressiona, mas é um coração que move a Deus. Como a pastora Natália falou aqui, um monte de gente estava chegando no templo e derramando diversas quantidades de dinheiro. E veio uma viúva com 2 moedinhas e jogou lá no gasofilácio. E Jesus falou assim, olha, dentre todos esses aqui, ela deu a maior oferta. Porque os outros deram do que sobrava. Ela
confiou tudo nas mãos de Deus. Fé fala de dependência total, fala de uma entrega. E Caim, com inveja do seu irmão, o matou. E a Bíblia fala que o sangue de Abel foi derramado, ele clama até hoje por conta da justiça desse homem. E aqui fala também uma coisa que é a inveja. A inveja é um sentimento de competição que a pessoa está querendo tomar posse do que não é dela. Ela deseja o que é do outro e ela acha que aquilo deveria ser dela. Caim queria ter sido aprovado por Deus. E, em vez de ele fazer uma boa obra, assim como seu irmão, ele decidiu matar o irmão. Deus falou com Caim: Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas o pecado está batendo a porta. Cabe a você resisti-lo. E foi lá e matou o irmão. Não quis ouvir o conselho de Deus. Depois vai falar de Enoque. Enoque, esse aqui foi um que foi top das galáxias. Enoque andou com Deus e não foi achado mais. O cara foi uma das duas pessoas que está na Bíblia que não morreram. Todo mundo passa pela morte, menos duas pessoas. Enoque e Elias. E assim, começa com E, né? Então, se seu nome começa com E, quem sabe você tem chance. Não é esse o critério, não. Todo mundo ia mudar o nome para Elisângela. Ó, Elisvaldo. Aí, ó. Olha, Elisvaldo, olha aí. Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou para que ele não passasse pela morte. De tão próximo, de tanta fé que aquele homem tinha no seu relacionamento com Deus. Depois vai chegar em Noé. Noé é famoso. Noé todo mundo conhece. Noé, uma vez a pastora Natália. Não, tá. A gente estava no batismo, aí ela estava fazendo uma live do batismo, explicando como que estava acontecendo e tudo. Eu falei assim, gente, e o batismo é que nem uma arca, que representa que é a água do batismo, e quando Moisés construiu aquela arca, estava representando a salvação. Aí a arca de Moisés. Ela sabe, gente, é porque assim, foi ao vivo, acontecem essas coisas, né? Noé, no meio de uma geração incrédula, corrompida, ele foi lá e decidiu confiar em Deus. Deus falou assim, olha, se prepara para a chuva. Ele, o que é chuva? Que conceito é esse? Pouco importa. Se prepara porque vai chover e seja fiel e você vai ser guardado. E ele, enquanto ele construía aquela arca, ele proclamava a justiça de Deus e foi rejeitado. Mas depois, quando veio a chuva, ele entrou a sua família, todos os animais foram salvos e foi condenada toda uma geração pela incredulidade. Depois que fala desses daí, vai começar a história principal da Bíblia. Principal história da Bíblia de alguém que não é Deus. É Abraão. Não existe pessoa na Bíblia mais importante do que Abraão, de todas. Todos os personagens que não é Deus, Abraão é o mais importante. Sem sombra de dúvida. Porque a partir de Gênesis capítulo 12, começa a contar a história de Abraão, e até Apocalipse você vai vir falar desse homem. Vai falar de Abraão, de Isaac e Jacó, a Bíblia inteira. Para falar a verdade, o livro de Gênesis, até chegar ao capítulo 11, está falando do mundo como um todo. Do 12 para frente, conta a história da família de Abraão. Até Malaquias você vai ver isso. Porque Abraão, Isaac e Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e é toda a história do Antigo Testamento. Abraão é o pai daqueles que creem, muitos chamam dele o pai da fé. Aquele que creu contra a esperança, e isso lhe foi creditado por justiça. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi lá e pegou as coisas e foi. Saiu partindo e foi andar. Ele estava lá na região mais próspera da época, que era na região da Mesopotâmia, lá na Caldeia, Ur dos Caldeus. Aí ele desceu da região mais próspera que tinha, foi andando até chegar na região de Canaã. E foi andar ali naquela região todinha ali, a terra que manda leite e mel, que hoje é conhecido como o Estado de Israel. Abraão peregrinou em todo aquele território que depois veio a se tornar o Estado de Israel, que é o mesmo local até os dias de hoje, 4.000 anos depois. Aquele local que Abraão andou é o local onde está Israel hoje. Impressionante, não é? Abraão
Isaac e Jacó, os patriarcas, todos andaram por aquela região e andaram na sua terra como se fossem estrangeiros. Porque eles estavam andando ali, comprando terra, adquirindo propriedade, tudo aquilo seria deles, mas eles estavam andando como peregrinos naquele momento. Mas eles foram deixando marcos, comprando propriedade, até que depois eles foram lá para o Egito, por conta de uma grande fome. José foi o grande libertador do povo, vocês conhecem a história, e eles ficaram 400 anos afastados da terra prometida. Ficaram escravizados até que chegou a época de Moisés. O próximo que é citado aqui no capítulo, Moisés, o grande libertador. Um hebreu, filho de escrava, que os pais olharam e falaram assim, não, esse menino é especial, vamos proteger ele. Não vamos deixar ninguém tocar nesse menino, que era para matar todos os meninos nascidos dos hebreus. Guardou Moisés, deixou ele num cantinho ali, num cesto, lá perto dos juncos. A filha do faraó bateu o olho, gostou do menino, adotou. E ainda, como a providência de Deus é perfeita, falou assim, olha, está precisando de alguém para amamentar. Quem que pode amamentar? Estava a irmã de Moisés lá, falou, olha, eu conheço uma que eu acho que vai servir bem para a tarefa. Aí chamou a mãe de Moisés para amamentar o filho e ser remunerada por isso. Olha como Deus faz as coisas. E Moisés, depois que cresceu, a Bíblia fala que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de ser príncipe do Egito, de ter todas as regalias de ser o príncipe da maior nação da época, e ele decidiu pagar o preço de sofrer com o povo de Deus. Sofrer pela verdade vale mais do que desfrutar dos prazeres do pecado. Moisés, ele rejeitou o palácio, porque ele sabia que tinha uma cidade eterna para ele. Ele decidiu andar segundo a vontade de Deus, e não segundo o conforto que estava diante dele. A fé nos ensina a rejeitar coisas que o mundo cobiça, mas nós sabemos que para Deus não vale nada. Sara, a esposa de Abraão, esqueci de falar dela, não posso pular Sara, né? Voltando um pouquinho aqui na história. Estéril, a mulher. Quando era nova, ela era estéril. Recém-casada era estéril. Passou um tempo, era estéril. Com 65 anos, Deus vai lá e fala, você vai ter um filho. Pô, mas agora? Estava mais fácil uns 40 anos para trás. Por que agora? Mas vai ser desse jeito. E ela creu e ela teve Isaac, que foi o filho da promessa. Depois disso daí, o povo lá com Moisés foi liberto, passou o Mar Vermelho. E na beirada do mar, Moisés parou, o povo parou e veio o exército egípcio para trás. E aí Moisés começou a ouvir a reclamação do povo. Você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui na beira do mar. Por que não deixou a gente lá? Aí agora aqui que a gente vai morrer? Depois de 10 pragas, um monte de milagre, o povo ainda estava duvidando. Chegou lá na beira do mar e Moisés falou, Deus, e agora o que eu faço? E Deus olhou para Moisés e falou assim, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Existe um momento de oração e existe um momento de ação. E às vezes as pessoas ficam no momento da oração quando deveria estar agindo. E fica esperando a resposta que já está lá. É só você tomar atitude. Então você tem que ir. Orar é ótimo, ore o máximo que você puder, mas uma hora você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ter que dar um passo. E foi lá, entraram, o mar abriu, eles passaram a pé seco. Aí depois que eles passaram, os egípcios viram aquele mar aberto e falaram assim, vamos no vácuo. Ué, por que não? E quando eles entraram ali no mar, o mar se fechou e matou todo mundo. O que isso nos ensina? Que alguém que tem uma atitude de fé nunca vai poder ser copiado por alguém que tem incredulidade. A atitude que você toma com fé jamais vai poder ser simulada por alguém que não tem a mesma fé. Você sabe a fé que você tem, outras pessoas não sabem. Então, não se sinta pressionado em dar satisfação para alguém que não tem a fé que você tem. Você não tem que dar satisfação para a pessoa que não vai aceitar nenhum argumento. Você crê na palavra, tem a paz do Espírito Santo, está de acordo com os princípios de Deus, vai, Deus já falou contigo. Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E os egípcios tentaram fazer igual e não deu certo. Tem uma passagem lá em Atos, no capítulo 19,
que estavam 7 filhos do sumo sacerdote serva tentando expulsar demônio. E eles chegaram assim e falaram assim, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Aí chegaram e encontraram o endemoniado. Vai dar certo. Paulo está expulsando, agora é nós. Somos 7, ele é só um, agora vai sair mais rápido. Aí chegou assim, ó, demônio, em nome de Jesus que Paulo está pregando, sai. Aí o endemoniado chegou assim e falou assim, olha, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? Aí o endemoniado deu uma surra nos 7, que eles saíram correndo, pelado e ferido. E isso se espalhou para toda a cidade. E todo mundo foi lá e começou a pegar os seus itens muito caros de magia e começou a tacar fogo. Porque eles viram, se isso não serve para mim, não serve para mais ninguém. Então tem que tacar fogo mesmo. Tem coisa, gente, não serve mais para mim, vou dar para outra pessoa. Não, mas se não é bom para mim, talvez não seja bom para outra pessoa. Tem coisa que o destino é o lixo. E bem triturado também, para que ninguém tente aproveitar. Logo quando eu me converti, eu assim, tinha muita coisa da minha vida para consertar. Ainda hoje tem, tá? Vez ou outra você vai encontrar com alguma. Mas tinha muito mais naquela época. Pela graça de Deus, muita coisa já ficou pelo caminho. E eu era muito ligado em música. Eu ouvia muita música rock, ia para show lá no Brasil, show de heavy metal mesmo. Até que tem uma época que eu não estava nem aí para esse tipo de som, né? Eu saía do heavy metal, ia para o pagode, para rave, ia para qualquer coisa que tivesse agito, eu estava indo. Sertanejo, qualquer coisa. Música baiana, ixi, gente, glória a Deus. Deus é bom. Deus liberta. E eu tinha um monte de CD de muito tempo, CD caro e tudo. Alguém não sabe o que é CD? Levanta a mão. Ó, Daniel, para com isso, você sabe. Hoje em dia, né, tem que explicar algumas coisas. Aí tinha um monte de CD, sei lá quantos, centenas de CDs lá. Discman. Discman, eu tenho certeza que tem gente que não sabe o que é Discman. Quem não sabe o que é isso aí? Nunca ouviu falar. O Yuri, ó. Você ouviu a vitrola na época do Discman, né? Aí eu guardei aquele tanto de CD. E assim, eu deixei eles num canto assim da casa. E eu deixei assim, eu falei assim, vou vender esses CDs. Eu não vou ouvir mais, mas tem gente que gosta, por que não? E assim, era baixaria, sabe? As músicas baixaria, música claramente satanista, assim, coisa pesada mesmo, né? E eu já sabia um pouco de inglês na época, sabia que não era nada subentendido, era muito explícito as coisas. Aí eu fui lá, deixei num canto assim. Aí um dia eu estava voltando, estava entrando lá no meu quarto, de repente eu vi uma nuvem preta assim na frente. Eu bati o olho e disse, oxe, que negócio é esse aqui? Devo estar vendo coisa. De repente eu passei, senti uma aflição, um arrepio, falei assim, Satanás, o que você está fazendo aqui? Aí eu cheguei assim, já ia começar a repreender, né? Chegar assim, já colocar o sapato da fé, o sapato do Evangelho da Paz. Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo, acende a luz. Acendi a luz. Não tinha nada. Aí falou assim, dá uma olhada para baixo da mesa. Quando fui ver embaixo da mesa, estava o saco de CD, lá embaixo. Eu falei assim, rapaz, não é que esses negócios aqui, mesmo sem ninguém estar ouvindo, ainda está trazendo uns negócios ruins para cá. Eu falei, peguei os CDs tudo, taquei no lixo, joguei tudo fora. Não dei para ninguém, não vendi para ninguém. Porque eu pensei, vou vender, pego o dinheiro e dou de oferta na igreja. Sério, eu pensei nisso. Eu não ia pegar o dinheiro, não. Sério. Mas, gente, tem umas coisas na Bíblia que a Bíblia chama de anátema. Foi o problema que aconteceu lá em Josué, no capítulo 7. Porque Deus falou o seguinte, olha, quando você chegar em Jericó, nas primeiras cidades de Jericó, Ai, você entra lá, você destrói tudo e não pega nada. Destrói tudo. Não cobice o ouro, não cobice as roupas, não cobice os animais. Passa a faca em tudo. Não é nada para vocês. Aí tinha um camarada lá que bateu o olho e falou assim, não, calma aí, tem uns trembão aqui, né? Aí pegou os negocinhos escondidos assim, tá todo mundo morto, vou usar para manada, vai ser bom para mim. E quando o povo foi atacar o território de Ai, um exército bem menorzinho, perderam, Israel perdeu. Aí o que aconteceu? Aí Deus falou, tem pecado no arraial. Eita, como é que a gente vai fazer? Aí juntou todo mundo, até que chegou lá da tribo de Judá e encontrou esse camarada chamado Acã. Aí Josué falou assim, meu filho,
Fala a verdade, não me esconda nada. Você pegou alguma coisa? Então, peguei e tal, sabe como é que é e tudo. Não, beleza. Passou a faca no Lacan, porque ele estava trazendo maldição para todo o arraial. Isso mostra que a gente não deve cobiçar as coisas que não podem ser santificadas. Tem coisa que não dá. Tem coisa que não tem problema. Tem outras que não dá. Tem coisa que tem que ser destruída. Quer dizer que tudo antes, então a casa que eu morava tem que destruir porque eu... Não, não é isso, gente. Tem coisa que é consagrada. Uma música, todo mundo que ouvir aquela música vai ouvir uma coisa que vai fazer mal para ela. Então não adianta passar para outra pessoa. Tem que destruir. Entenderam? Entendeu? Entenderam mesmo? Tá. Tem mais exemplo, depois eu conto, tá, gente? E quais outros exemplos aqui a gente vai ver aqui de fé? Chegou lá Josué, e depois a gente vai chegar aqui no versículo, capítulo 11, versículo 32. A gente vai ler até o final aqui de Hebreus 11. O autor de Hebreus fala: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, olha aí, ó, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Quem que são esses aí? É o período dos juízes. O período do livro de Juízes até chegar em Samuel, que é o profeta Samuel e Davi, que foi o segundo rei de Israel, que foi que unificou todas as tribos. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Para aí. Aqui a gente vai ver que, no ministério do profeta Elias, uma criança foi ressuscitada da mesma forma com o profeta Eliseu. E aqui a gente vai ver uma das faces da fé. A fé que conquista, a fé que toma posse, a fé que faz milagre, a fé que derrota exército, a fé que apaga o poder do fogo e fecha a boca dos leões, como Daniel. Nós vamos ver aqui uma fé que avança, uma fé que conquista. Nós temos que ter fé para avançar. Nós temos que ter fé para conquistar aquilo que Deus tem para nós, para conquistar as promessas, para nos posicionar. Agora, o tema dessa palavra aqui são as duas faces da fé. E essa primeira face da fé a gente escuta falar muito, que é a fé ativa, a fé que conquista, a fé que toma posse. Mas volta aí no versículo. No mesmo versículo, olha como é que continua, 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros ofertaram zombaria e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Aqui fala de uma outra fé, que é a fé para suportar. A gente gosta de falar da fé que conquista, que avança, que toma posse, que derrota, mas aqui está falando que, da mesma forma, a fé fez com que pessoas desistissem de ser colocadas em liberdade, fossem cerradas ao meio, fossem maltratadas e humilhadas e passassem necessidade. Parece que uma coisa não combina com a outra. Parece que se eu estou com fé, vai ser sempre fechar a boca do leão, andar por cima das águas e passar pelo mar vermelho aberto. Mas não. Andar pela fé fala que você vai suportar e vai permanecer. Você não vai desistir quando vier um problema. Muitas pessoas se frustram porque escutam só metade da história da fé. Escuta a parte do vamos bombar, vamos para cima, vamos tomar posse. E isso faz parte, sim. Mas existe uma outra parte também que está no mesmo capítulo de fé. Não é incredulidade. Passou fome porque não creu.
foi cerrado ao meio porque não tomou posse da libertação. Vocês estão vendo que é o oposto que está escrito? Fica parecendo que se deu errado é porque não creu. Muito pelo contrário, que o padrão de certo e errado que a gente tem não é o de Deus. Aqui falaram que alguns rejeitaram ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Algumas pessoas têm tanta fé que conseguem ver o invisível, ver o eterno, e abrem mão de tudo que é passageiro, abrem mão de tudo que é dessa terra. Pessoas que abrem mão para viver o sonho de Deus e oferecem a sua própria vida como uma semente, que eles mesmos não vão tomar posse da promessa, mas outros vão. Olha como continua o texto. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Que está mostrando que aquela fé que eles tiveram foi uma semente que hoje a gente está colhendo. Aqui está falando de uma fé que deixa um legado. Moisés libertou o povo, mas ele não entrou na terra prometida. Chegou lá no Monte Nebo, viu toda a terra, toda a planície. Deus falou assim, olha, é o mais perto que você vai chegar. O libertador, ele não entrou na terra prometida. E é um herói da fé. Moisés é um exemplo de fé. Assim como Daniel é um exemplo de fé. Assim como Raabe é um exemplo de fé. Existem duas faces da fé. A gente tem que entender isso. Porque se falo que é só flores, só conquista, só vitória, só bênção, uma hora você vai descobrir que isso não é verdade. Uma coisa, gente, a realidade se impõe. Você pode imaginar o que quiser, mas uma hora a realidade vai bater na sua porta. Uma hora a verdade vai chegar lá e vai se mostrar nua e crua. E se eu não entendo que o plano de Deus é muito maior do que, às vezes, a minha expectativa, eu vou me frustrar com Deus. Tem um monte de gente que fica com raiva de Deus. Ah, Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Olha o que aconteceu com o filho dele. Lembram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé tem os dois lados. Muitos de vocês conhecem a minha história. Eu, com 21 anos, eu fui diagnosticado com leucemia, uma leucemia mieloide aguda. Estava com um tumor atrás do olho, outros tumores na cabeça. Estava anêmico, plaquetopênico. Tentei doar sangue, não consegui doar sangue por conta da minha situação. E eu era incrédulo, não queria saber de Deus, não queria oração. Não queria ninguém pregando para mim. Meus pais viviam em igreja, meus pais iam para tudo quanto é tipo de igreja. Viu uma porta de igreja aberta e eles entravam. Qualquer denominação eles iam lá. Estavam querendo, orando, mandando um monte de gente orar por mim, e eu não queria saber de nada. E eu estava internado, eu não estava podendo receber mais de 3 visitas no dia, só podia receber 3 visitas, um espaço de 1 hora, das 2 às 3 da tarde. E eu pensava, poxa, tem um monte de gente que eu estou querendo ver, amigo meu, colega, eles ficam mandando esse monte de pastor e missionário orar. O que eu faço? Bem, se eu tentar falar que eu não acredito, eles vão tentar me convencer, então eu vou perder mais tempo. Então, eu vou dizer amém para tudo que eles falaram, que eles vão embora rápido. Estratégia, gente. Essa é do mal, mas não deixa de ser. Aí viu uma pessoa e falou assim, não, porque Jesus é bom, Jesus pode salvar, te curar, amém, amém, pode orar, amém, pronto, aí vai embora. Aí entra o próximo, e depois chegava alguém que eu queria conversar. E eu tinha feito vários exames, os médicos falaram, olha, o prognóstico é bom, você é jovem, a doença foi descoberta relativamente cedo, vai dar certo, vou fazer quimioterapia. Eu saí da quimioterapia, fui ficar em casa 1 semana, aí depois eu ia poder sair, né, para me recuperar do tratamento. E na primeira noite que eu ia poder sair, eu falei assim, vou para um barzinho, porque vai que eu morro, eu tomo a última cerveja, né? Tem que ter a saideira. Esse era eu. Hã? É. Deus muda, gente. E nisso daí eu não podia dirigir ainda, porque eu estava debilitado, e a pessoa que ia me dar carona, amigo da família, ouviu meu pai falando, poxa, mas a gente trouxe uma pastora para pregar aqui hoje, eu não queria saber de uma pastora nenhuma. Eu falei, gente, agora que eu estou em casa, tá bom de pastor, já deu, né? E aí ele me convenceu, Tiago, não, depois acaba o culto, sei lá, meia hora a gente vai embora, a gente sai, não vai atrasar em nada. Eu falei, beleza.
Aí foi lá ao culto, tentei ser educado com ela, ela mal falou comigo, fechou a cara, uma senhorinha desse tamanho, 1,50 m, pastora Maria de Lima. Aí chegou lá no culto e começou a pregar, começou a contar testemunho de uma pessoa que foi curada de uma doença, uma outra foi liberta dos demônios, falando tanta coisa assim, e ouvindo, né? Aí, no final, ela olhou para mim e falou assim, meu jovem, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está a sua vida com Deus? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, vou ser sincero, eu respeito, mas eu não sigo nada. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu também vou ser bem sincera contigo. Essa doença não é para a sua destruição, mas se você não se apegar com Jesus, seus dias na terra vão ser curtos. Ela orou por mim, era uma sexta-feira à noite, aí tocou o telefone, uns 5 minutos depois. Fui atender, era meu médico. Já viu o médico ligar sexta-feira, depois das 10 horas da noite, para alguém? Também, foi a única vez que eu vi. Aí ele falou assim, Tiago, eu dei uma olhada aqui no seu exame, e a doença não entrou em remissão como a gente esperava, ela é muito mais grave, você vai ter que internar urgente. Quando eu bati o telefone, eu entendi. Tudo que estão falando para mim é verdade, eu estou sendo burro. Naquele momento, a minha vida mudou. Naquele momento, eu encontrei Jesus. Depois disso aí, comprei uma Bíblia, voltei a fazer outra quimioterapia, mas dessa vez diferente. Todo dia eu estava lendo a Bíblia e orando e confessando meus pecados. Toda vez. Tinha uma coisa que toda oração minha era para confessar pecado. Eu falei assim, por quê? Porque eu estava lendo a Bíblia, tudo que eu estava lendo a Bíblia falava de fé. Aí uma vez eu ouvi Jesus falando o seguinte, vai e não peques mais para que não aconteça coisa pior. Eu falei, rapaz, tem como piorar. Deixa eu ver que é esse tal de pecado para eu passar longe. E nisso daí, toda noite eu orava, pedia perdão do pecado. Eu falei, mas acho que eu já pedi perdão por isso, mas se eu estou lembrando, eu não devo ter feito direito. Deixa eu pedir de novo aqui. E resumindo a história, eu tive uma experiência com Deus, o Espírito Santo veio sobre mim, passou como um fogo por mim, eu fui totalmente curado, voltei no médico, não tinha mais nada do câncer, fiz o exame genético, desapareceu a mutação genética do meu sangue, tem os exames antes e depois. E o versículo que mudou a minha vida é que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas hoje eu quero contar uma outra história. Passado alguns anos, eu conheci um rapaz que ele estava com a mesma doença que eu. E estava sendo atendido pela mesma equipe médica que eu, no mesmo hospital que eu, lá em Brasília. O nome dele era Bruno. Tinha a mesma idade que eu tinha, na época, né? 21 anos. E muito parecida a história, e todo mundo no hospital falava assim, nossa, você parece tanto o Tiago, você parece tanto o Tiago. E, de repente, a gente acabou se conectando. Eu fui conhecer o Bruno. Eu fui lá, contei meu testemunho e comecei a ir para a casa dele para ministrar, fazer GC. Ele entregou a vida dele para Jesus. E, de repente, mudou tudo. Ele queria ouvir louvor, estava querendo saber da palavra de Deus. E um dia eu estava na casa dele, orando por ele, e, de repente, ele começou a vomitar. Começou a vomitar e tudo. Ele falou, nossa, é o câncer que está indo embora. Aí eu falei assim, vamos orar, vamos crer. Aí ele olhou para mim e falou assim, Tiago, se você falar agora para eu largar o tratamento, eu largo. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não posso fazer isso. Porque quando eu larguei o tratamento, ninguém mandou eu largar. Eu não posso fazer isso contigo. E passaram mais algum tempo, ele teve uma recaída, ele foi fazer um tratamento em São Paulo, cheguei a visitar lá em São Paulo, e ele faleceu pouco tempo depois. Mas ele morreu com o Senhor. E no velório dele estava tocando uma música, aquela, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Deus mudou a sorte do Bruno. Não aqui, mas para a eternidade. Ele morreu com o Senhor. Tem outro caso também. Uma vez, a gente estava acompanhando duas mãe e filha, né? Bem jovens as duas. Estavam recém-chegadas na igreja. E eu comecei a ver que elas não estavam indo para os cultos. Aí eu falei com a minha esposa, vamos fazer uma visita para elas. Saímos do culto, fomos fazer uma visita para elas. E o que aconteceu? A mãe confidenciou algo, que a filha, há muitos anos, sofria de bulimia. E ela colocou cadeado na despensa e na geladeira e trancava a porta da cozinha para que a filha não entrasse.
A filha pegava a comida, deixava espalhada em cantos da casa para comer e depois vomitava. E já tinha 5 anos isso, amor, você lembra? Já tinha muitos anos que ela sofria disso. Já tinha ido para psicólogo, psiquiatra, já tinha ido para nutricionista, várias pessoas, nada resolvia. E ela chegou e falou o seguinte: eu não aguento mais. A gente morava em Brasília, ela falou assim: eu vou para Abadiânia. Abadiânia, esse aqui sabe o que tinha lá, né? Abadiânia é onde ficava um médium que chamava João de Deus. Quem aqui conhece a história dele? Pertinho de Brasília. E na época ele era muito famoso, a Oprah Winfrey foi para lá, várias pessoas famosas, Bill Clinton chegou a ir lá, muita gente, tinha caravanas para ir lá, para conhecer o camarada que era o curandeiro. Depois, anos depois, ele foi preso por estupro e outras coisas assim. Mas, na época, ele era a pessoa que resolvia tudo, o curandeiro. E ela falou o seguinte: olha, essa semana eu vou lá no João de Deus, porque nada está funcionando. Quando ela falou aquilo para mim, de uma hora para outra, surgiu uma raiva aqui dentro. Uma ira, assim. Aí eu cheguei, na hora, você vai cheio do Espírito Santo, de repente vem um espírito de fé. Eu olhei assim para ela assim, e falei assim: olha, vamos orar. Se em uma semana você não tiver curado, não precisa voltar mais na igreja. Nada que eu estou falando aqui é verdade. Minha esposa estava do lado. Fui lá, orei por ela. Aí depois minha esposa falou: olha, vamos estar juntos, vamos fazer um propósito de ler a Bíblia. Naquela semana, ela foi totalmente liberta e nunca mais teve uma recaída. A fé, ela avança, mas a fé ela também consegue suportar. E tudo isso é fé. Eu queria ter esse botão da fé que toda hora eu fizesse a mesma coisa. Eu nunca mais fiz esse desafio na vida. Foi naquele momento, foi uma palavra específica. Por mim, imagina, se eu tivesse esse botão, ia ligar o tempo todo. Ia deixar ele gasto o tempo todo. No fé power, né? No estourando. Existem momentos específicos, porque a fé depende da palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus e executar o que Deus mandou. A fé é confiar no que Deus disse. E aqui, já indo para o final, nesse capítulo 11 de Hebreus, fala de diversos personagens. Não tem nenhum capítulo da Bíblia que fala o nome de tantas pessoas, tirando as genealogias, do que Hebreus capítulo 11. Mas não fala o nome de uma pessoa. Sentiram falar de alguém? Não fala de Jesus. Capítulo 11 todinho não fala de Jesus, o Cristo. Por quê? Na época que a Bíblia foi escrita, não foi escrita em capítulos, é um texto corrido. Então, só no século XIII que colocou essa organização em capítulos. Então, o capítulo 11 não acaba ali no versículo 40, ele continua para o 12. Olha o que está no capítulo 12, versículo 1 e 2. Não? Ó, vai no analógico aí. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus não está no capítulo dos heróis da fé, porque ele é o autor da fé. Nós só podemos ter fé de verdade olhando para Jesus. Não tem como você ter uma fé genuína olhando para si próprio. Às vezes as pessoas estão querendo se tornar a melhor versão possível. Querido, você tem que morrer para a sua antiga natureza e viver para Cristo. E aí sim você se aperfeiçoa, você cresce na fé. Mas a fé é um ato de auto-humilhação. Porque aquele que se esvaziar, aquele que se humilhar, vai ser exaltado. E a gente tem que se esvaziar da gente para poder receber tudo que Jesus tem para nós. O autor e consumador da fé. Eu queria deixar aqui com vocês 3 princípios que vocês quiserem anotar, para vocês guardarem essa palavra. Primeiro princípio que eu queria deixar aqui, o primeiro tópico é o seguinte: a fé não é uma garantia de ausência de problemas. Algumas pessoas têm crise de fé porque tem problema, mas a fé é justamente por problema. É aí que você vai mais precisar dela. E tem gente que deu problema, acabou. Não, aí que você tem que se apegar ao Senhor.
Aí que você vai ver a mão dele agindo. 2, a prova da fé é a perseverança. Você quer ver uma pessoa que realmente crê? É alguém que insiste, alguém que não para no meio do caminho. Hebreus capítulo 10 fala que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para conquistar a promessa. Nós somos daqueles que creem e perseveram. Um cristão é aquele que tem casca grossa, não para no meio do caminho, insiste. Ah, mas deu alguma coisa errada, levanta que vai dar certo a próxima. Ah, mas não funcionou como eu queria, não tem problema, vou continuar para frente. O apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo adiante para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixa para trás, olha para frente, continua, insiste, Deus continua sendo fiel. E o terceiro, nós só temos fé de verdade quando olhamos para Jesus. Pedro estava no meio do barco, alta madrugada, e Jesus veio andando sobre as águas para encontrar com os discípulos. E eles acharam que era um fantasma. E Jesus falou assim, não tenho medo, sou eu. Aí Pedro olhou e falou o seguinte, Senhor, se é tu mesmo, me manda ir até aí andando sobre as águas. Jesus falou, vem. A fé é ousada. A fé, ela dá uns passos assim que não faz muito sentido. Mas foi. E o que aconteceu? Pedro foi e começou a andar nas águas. Começou a andar nas águas e vendo o milagre acontecendo. Só que uma hora ele começou a reparar o vento, a força do vento. Ele afundou. Enquanto ele olhou para Jesus, ele avançou. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele naufragou. Não tire os olhos de Jesus. As circunstâncias nunca vão te apontar para o propósito de Deus. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra as circunstâncias. E isso lhe foi acreditado por justiça. A verdadeira fé está apegada à palavra de Deus e olhando firmemente para Jesus. Amém? E queria deixar isso para vocês. Vivam pela fé. Não existe outra forma de se viver nesse mundo. E a fé vai fazer com que você viva o sobrenatural, mas também que você resista no dia mal. A fé vai te proteger dos ataques do maligno. Vai te colocar de pé se por algum motivo você tropeçar. Não desista. Continue crendo. Amém? Queria que vocês colocassem de pé.